Olá, nós vamos falar sobre a seleção de fornecedores, que é algo muito importante dentro do processo de compras. A escolha de um fornecedor é uma das atividades fundamentais e prerrogativas exclusivas de compras. O bom fornecedor é quem vai garantir que todas aquelas cláusulas solicitadas quando de uma compra sejam cumpridas. Deve o comprador procurar, de todas as maneiras, aumentar o número de fornecedores em potencial a serem consultados, de maneira que se tenha certeza de que o melhor negócio foi executado em benefício da empresa. O número limitado de fornecedores a serem consultados constitui uma limitação das atividades de compra. O processo de seleção das fontes de fornecimento não se restringe a uma única ocasião, ou seja, quando é necessário a aquisição de determinado material. A atividade deve ser exercida de forma permanente e contínua, através de várias etapas, entre as quais selecionamos as seguintes. Etapa 1. Levantamento e pesquisa de mercado. Estabelecida a necessidade de aquisição para determinado material, é necessário levantar e pesquisar fornecedores em potencial. O levantamento poderá ser realizado através dos seguintes instrumentos: cadastro de fornecedores do órgão de compras. Aqui toda empresa deve ter esse cadastro e mantê-lo atualizado, para que sempre que tenha necessidade em adquirir algum material, possa consultar esse seu cadastro. Nesse seu cadastro, esses fornecedores normalmente já passaram por alguma experiência junto à empresa, e ali eles já foram previamente selecionados. Lembrando que apesar de estarem já cadastrados, você deve ter mais de uma opção e deve analisar cada um em relação a cada nova compra. Depois temos o edital de convocação. Normalmente o edital de convocação vai ser utilizado em empresas públicas, mas também empresas privadas ou particulares podem ter uma espécie de edital de convocação ou um convite para que as empresas potenciais fornecedoras possam apresentar a sua proposta. Temos guias comerciais industriais, catálogos de fornecedores, revistas especializadas, catálogos telefônicos. Esses daqui, em conjunto, servem de base para o comprador para que este possa localizar a empresa que poderá ser a melhor fornecedora para o insumo que deseja adquirir. Também, uma outra fonte para poder se conseguir possíveis fornecedores para o seu cadastro são as associações profissionais e sindicatos industriais, que já têm previamente catalogado todos os seus sócios e participantes. Segunda etapa: análise e classificação. Após consultar o seu banco de dados a respeito dos fornecedores que você tem cadastrado, ou ainda as demais fontes que nós mostramos, onde você também poderá encontrar possíveis fornecedores, chega o momento de você pensar e analisar entre aqueles relacionados ou aqueles que você elencou como possíveis fornecedores, qual destes você poderá fazer negócio. Essa etapa compreende, portanto, a análise dos dados cadastrais do fornecedor. A análise dos dados cadastrais significa você verificar se a empresa ainda está ativa, se o endereço e o telefone do fornecedor estão atualizados, se ele responde ao seu contato e também ver a respectiva classificação quanto aos tipos de materiais e fornecedor. Essa classificação, bem como a eliminação daqueles fornecedores que não satisfazem as exigências da empresa, serve para que você faça, portanto, uma triagem entre os diversos potenciais fornecedores, para que assim você possa tomar uma decisão mais apurada. Terceira etapa: avaliação de desempenho. Após você efetuar o cadastramento de seus possíveis fornecedores, você deve acompanhá-los quanto ao cumprimento do que foi contratado. Isso é muito importante, pois vai servir de elemento inclusive de eliminação de empresas fornecedoras em um futuro contrato. Em outras palavras, nessa etapa, a empresa deve acompanhar de perto se o fornecedor está cumprindo com tudo que foi prometido: prazos, condições de pagamento, qualidade do material,
se ela responde aos contatos, se ela é uma empresa acessível, se ela negocia, se existe um pós-venda, ou seja, todas as características que forem possíveis para que você possa qualificar esses seus fornecedores. Aqueles que não atendem a esses requisitos, você já elimina e no próximo momento ou numa próxima negociação, você logicamente irá deixá-los de fora para não ter dor de cabeça. Compras versus custos industriais. Modernamente, a função de compras tem sido desenvolvida dentro de um novo sistema de maturidade com técnicas sofisticadas. Comprar não é simplesmente saber usar o dinheiro para comprar o produto mais barato, mas comprar aquele produto que vem atender às necessidades da empresa dentro de uma série de características que nós já estudamos. Vamos conhecer um pouquinho mais agora relacionado com os custos industriais. Um dos aspectos que devem merecer muita atenção são os custos industriais, que representam um percentual considerável na composição final do preço de venda. Relembrando que esses custos industriais são formados pela somatória do custo de aquisição com o custo de transformação. Custo de aquisição, relembrando, é o valor que a empresa vai gastar para poder adquirir o material. Não é somente o preço do material que ela está comprando, mas também frete, os juros e outros valores que possam ser acrescidos nesse processo. Lembrando também que aqui esse custo de aquisição envolve, inclusive, a mão de obra relacionada a essa aquisição, como, por exemplo, o próprio comprador. E o custo de transformação, como já estudamos um pouco, ele está relacionado exatamente com a transformação de uma matéria-prima em um produto acabado. Esse custo de transformação, juntamente com o custo de aquisição, vão formar o custo industrial. O controle da deficiência dos custos de transformação já é perfeitamente realizado através de técnicas consagradas. Entretanto, o controle da eficiência de aquisição constitui um problema de difícil equacionamento, principalmente em virtude de a atividade de aquisição estar voltada para fora da empresa e sujeita a um sem número de fatores ainda não controlados. Muitos estudos têm mostrado que os gastos relativos à compra das empresas em manufatura podem alcançar mais de 50% da sua receita líquida. Vejamos aqui essa tabela 1, que mostra os gastos relativos a compras em empresas de manufatura, ou seja, uma empresa industrial. Por exemplo, nas empresas ou indústrias de produtos farmacêuticos, os seus gastos industriais correspondem a 25,7% de todos os gastos que essa empresa possui. Já, por exemplo, uma indústria de ferramentas de matriz especial, esses gastos correspondem a 27,8%. Mas se nós formos acompanhar um pouquinho mais à frente, vejam, por exemplo, que uma indústria de máquinas agrícolas, esses custos chegam a 57,1%. Uma empresa de pneus e câmaras de ar, os custos industriais 60,5%. E por último, uma indústria, por exemplo, de refinação de petróleo, esses custos chegam até a 83,4%. Como podemos notar, existem, portanto, uma variação bem grande em relação a esses custos de acordo com a empresa. Isso vai determinar o que a gente pode observar aqui na tabela 2, que são as faixas de participação do custo no custo total da empresa. Então, temos empresas que nós podemos classificar de baixa participação, onde esses custos ficam entre 25% e 40%, a de participação normal entre 41% a 55%, como, por exemplo, uma indústria de produtos plásticos, e as de alta participação, que estão acima de 56%, como uma indústria de cobre primário com 79,6%. Uma prática muito usada é ter um comitê de compras em que pessoas de todas as áreas da empresa participem das decisões. As vantagens da centralização dos serviços de compra são sempre postas em dúvida pelos departamentos que necessitam de materiais. De modo geral, a centralização apresenta aspectos realmente positivos pela redução dos preços médios de aquisição, apesar de, em certos tipos de compras, ser mais aconselhável a aquisição descentralizada. As compras podem ser centralizadas ou não.
o tipo de empreendimento é que vai definir as necessidades de centralizar. Quais são as vantagens de você ter uma centralização no processo de compra? Podemos citar visão do todo quanto à organização do serviço, poder de negociação para melhoria dos níveis dos preços obtidos dos fornecedores, influência do mercado devido ao nível de relacionamento com os fornecedores, análise do mercado com eficácia em virtude da especialização do pessoal no serviço de compras, controle financeiro dos compromissos assumidos pelas compras associado a um controle de estoques, economia de escala na aquisição centralizada, gerando custos mais baixos, melhor qualidade por causa da maior facilidade de implantação de sistemas de qualidade, sortimento de produtos com mais consistência para suportar as promoções nacionais, especialização das atividades para o pessoal de produção não perder muito tempo com contato com os vendedores. O processo de centralização das compras, portanto, traz uma série de vantagens para a empresa. Como vimos, nem todas as empresas necessariamente precisam centralizar as suas compras em um setor envolvendo os vários usuários, porque isso vai depender muito de cada atividade. Assim como também nem todas as compras precisam ser feitas de maneira centralizada. Quais são as vantagens do uso de um comitê centralizado para a realização das compras? Podemos citar a experiência que é aplicada na tomada de decisão por parte desse grupo. As decisões são tomadas numa atmosfera mais científica, o nível de pressões sobre as compras é mais baixo, melhorando as relações dos compradores com o pessoal interno e os vendedores. A coparticipação das áreas dentro do espírito de engenharia simultânea cria um ambiente favorável para melhor desempenho, tanto do ponto de vista político como profissional. Podemos aqui resumir dizendo que quando essa decisão de compras é tomada por um comitê, ela é uma decisão coletiva, que vai envolver, portanto, a experiência de pessoas de diversos setores que vão usar de maneira mais racional para poder decidir a melhor situação de compra. Por ser uma decisão coletiva, todos se sentem coparticipantes desse processo e, portanto, responsáveis por ele. A falha de um vai significar a falha de todos. Para que isso não ocorra, todos vão primar para que a decisão seja a melhor possível. Pontos importantes para a descentralização. A adequação da compra devido ao conhecimento dos problemas específicos das áreas onde o comprador exerce sua atividade. Menor estoque e com uma variedade mais adequada por causa das peculiaridades regionais da qualidade, quantidade e variedade. Coordenação em virtude do relacionamento direto com o fornecedor, levando a unidade operacional a atuar de acordo com as necessidades regionais, e flexibilidade proporcionada pelo menor tempo de tramitação das ordens, provocando menores faltas. Aqui então destacamos a questão da descentralização, quando ela se torna importante ou quando ela se torna mais vantajosa do que o processo de centralização. Se você precisa de uma menor quantidade de produtos a serem adquiridos, em que você vai primar principalmente pela qualidade, quantidade e variedade como características peculiares, é importante dentro desse processo de descentralização. A relação direta entre o comprador e o vendedor também é muito importante porque há uma proximidade entre esses dois, o que facilita o processo de compra. E a flexibilidade proporcionada por um menor tempo de tramitação da ordem, já que esse processo está sendo realizado diretamente entre comprador e fornecedor, a burocracia cai muito e isso faz com que ele se torne mais ágil. Então, quando se tem uma pequena quantidade a ser comprada, ou quando há uma necessidade de conhecimento de problemas específicos, em que o comprador precisa saber exatamente qual produto deve ser adquirido para poder saná-lo, e isso no menor tempo, levam, portanto, à vantagem de se ter uma compra descentralizada.